Olá, hoje vamos mergulhar uma história de um sonho que é super poderosa e cheia de simbolismo. Pensa nisto, uma jornada que começa com um presente dos céus, passa pelo caos total e termina numa restauração gloriosa. A história começa exatamente assim. E logo de cara a gente entra na história pela voz de quem sonha. É como se estivéssemos lá dentro. Imagina só a cena. Chega um presente. Mas não é um presente qualquer. Vem direto de Deus, entregue por uma mão invisível. Uau! O palco está montado para algo extraordinário. Então, neste primeiro momento, o foco é todo na origem e na perfeição do presente. E olha, não é só um objeto, não. É uma visão maravilhosa, um verdadeiro tesouro que veio do céu. E vamos olhar para os detalhes. Esta não é uma caixa qualquer, de jeito nenhum. É admiravelmente trabalhada, sabe? Feita de ébano, com pérolas incrustadas, tem até um tamanho específico e a sua própria chave. Cada detalhezinho desses mostra o valor, o cuidado, o propósito que estava por trás deste presente. E dentro? O que será que tinha lá dentro? Algo que vai além da imaginação. Um tesouro! Joias de todos os tipos e tamanhos, diamantes, pedras preciosas, moedas de ouro e prata. Mas o mais incrível é que tudo isso brilhava com uma luz gloriosa, quase como o sol. É a imagem da perfeição, do valor no estado mais puro. Diante de tanta beleza, a primeira reação da pessoa que sonha não é guardar tudo para si. Pelo contrário, é de generosidade. Surge aquela vontade de partilhar essa visão incrível com todo o mundo. E é essa decisão, que vem de um bom coração, que vai desencadear tudo o que acontece a seguir. Só que esse ato de generosidade vai ter consequências totalmente inesperadas. A alegria inicial de partilhar o tesouro, sabe? Ela logo dá lugar a uma coisa muito mais caótica, mais sombria. O presente acaba virando uma bagunça completa. A gente consegue ver o caos aumentar passo a passo. Começa tudo muito inocente, né? Chegam algumas pessoas, super felizes, maravilhadas, mas aí o grupo vira uma multidão. E com a multidão vem a desordem. As pessoas começam a mexer nas joias, a espalhá-las pela mesa, pelo chão, e aí o pior acontece. Coisas falsas, joias e moedas falsas, são misturadas com as verdadeiras. E para fechar, tudo fica coberto de sujeira, de lixo. É uma degradação que vai acontecendo a pouco. É aqui que a gente começa a sentir a ansiedade a crescer. Aquela percepção da responsabilidade imensa que caiu nos ombros de quem sonha. Começa a bater aquele medo, sabe? O medo de, e se eu nunca mais conseguir arrumar isto? De nunca conseguir recuperar o valor que foi perdido? E o contraste é de chocar. Pensa bem, de um lado a gente tinha a pureza, o valor daquele presente original. Do outro, a realidade é bem diferente. Falsificações, lixo, areia, sujeira. A transformação foi completa e trágica. E agora, chegamos ao ponto alto, o clímax emocional da história. É o fundo do poço. Aquele momento em que parece que toda a esperança simplesmente acabou. A primeira reação ao desespero qual é? Muitas vezes é a raiva. É tentar resolver na força, né? E é isso que acontece. A pessoa tenta resolver o problema com as próprias mãos, usar a força física para botar ordem na casa. Mas, como a gente vai ver, esse esforço todo não vai adiantar nada. A coisa só piora. Para cada pessoa que é empurrada para fora, entram outras 3. E elas trazem mais lixo, mais areia, mais sujeira. Chega um ponto em que as joias verdadeiras nem se veem mais, estão completamente cobertas. E aí, o golpe final, o próprio cofre, aquele presente lindo, original, é quebrado em pedaços. A ruína é total. Esse é o momento da rendição. O esforço próprio falhou. A raiva virou desespero. Completamente sem forças, a pessoa simplesmente senta no chão e chora. E é exatamente aqui, nesse ponto de impotência total, que a história vai ter a sua grande virada. Quando já não havia mais força nenhuma, quando todas as tentativas falharam, finalmente vem a lembrança da origem daquele presente. O último recurso é se voltar para Deus, orar com fervor e pedir ajuda que mais ninguém poderia dar. E a resposta a essa oração, ela muda tudo. O tom da história vira completamente. O desespero dá lugar a uma esperança ainda cautelosa.
Alguém inesperado está para chegar e vai virar o jogo. E a ajuda não vem como um exército ou um poder esmagador, nada disso. A ajuda chega na forma de um homem com uma ferramenta super simples, super humilde. Uma vassoura. Pois é, muitas vezes a solução divina é assim, inesperada e bem mais simples do que a gente imagina. E quando o sonhador, preocupado que as joias verdadeiras fossem varridas junto, fica alarmado, a resposta que vem é um comando simples: não temer. Só isso. 2 palavras que mostram que uma força maior assumiu o controlo. Uma força que sabe exatamente o que é valioso e o que é lixo. E a limpeza que se segue é milagrosa, super eficiente. O homem simplesmente começa a varrer e com a vassoura dele não sai só o lixo e a sujeira pela janela. Todas as joias e moedas falsas vão junto, voam como uma nuvem. E o que sobra? Apenas e somente aquilo que é genuíno, o que é precioso. E agora a gente entra no ato final, um momento triunfante, porque a história não acaba com as coisas simplesmente voltando a ser como eram antes, não. A restauração é ainda mais gloriosa do que o começo. Olha só a transformação. O cofre original, que já era lindo, é substituído por um novo, um que é descrito como muito maior e mais belo. Ou seja, a restauração não é só um conserto, é um upgrade, uma melhoria. E o tesouro lá dentro? As joias agora brilham 10 vezes mais. A narrativa até sugere que todo aquele processo de serem pisadas e esfregadas na areia, de alguma forma, acabou por poli-las, fazendo com que o brilho delas, depois da limpeza, ficasse ainda mais intenso. E o ponto-chave é este: a arrumação final, a ordem é perfeita e é alcançada sem qualquer esforço visível. Um contraste gigante com aquela luta desesperada e inútil de antes, não é? A ordem que vem do divino é assim, precisa, linda, e acontece sem esforço aparente. E é assim que o sonho termina, deixando no ar uma pergunta muito poderosa. Esta história é uma alegoria fascinante sobre valor, corrupção, desespero, redenção. E nos faz pensar, na vida da gente, o que é genuíno e o que é falso. O que é que precisa de ser limpo para que o verdadeiro brilho, quem sabe um brilho 10 vezes mais forte, possa finalmente aparecer?